Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e mais um vídeo aí de opinião dentro desse tema, né, que é um tema recorrente, sempre vai, sempre volta. RPG solo não deveria ser chamado de RPG, né? Esse é um assunto que, como eu falei, é um tema que vem, volta, vai. No passado já teve isso, sempre volta, então não estou fazendo referência a nenhum episódio específico, embora tenha sido um levante dessa discussão novamente que me motivou, mas é uma discussão que já vem de muito tempo, e se a gente for lá no passado, isso já vem sendo feito na década de 80. Livro-jogo deveria ser chamado de RPG. Aí quando na década de 90 veio aqui pro Brasil o Hero Quest, teve uma puta discussão na Dragão Brasil se Hero Quest deveria estar dentro da revista. Muito RPGista brigava com a Dragão Brasil nas primeiras edições porque eles colocavam aventuras para Hero Quest e o pessoal falava que não podia porque não era RPG. Tem isso até hoje com a questão dos MMORPG. RPG eletrônico é RPG, então essa discussão ela não é restrita ao RPG solo. Logicamente eu vou falar do ponto de vista do RPG solo porque é o foco do canal, mas tudo que eu falar aqui eu acho que vai valer para essas outras coisas, para o RPG eletrônico, para certos board games. Dungeon Crawl é RPG, onde que começa um, onde que termina o outro, qual que são essas definições? É complicado, é uma discussão que se você não se ater, você corre o risco de achar que ela tem uma solução simples, que é o que muita gente faz. Muita gente é muito taxativo, RPG solo não é RPG. Aqui eu não estou falando de valor, eu não estou falando que quem está dizendo isso não gosta de RPG solo. Muitas vezes a pessoa gosta, joga bastante, mas ela não considera. Tudo bem, assim, é possível, mas sempre que essa discussão veio, eu vejo que o pessoal é muito taxativo de algo que é muito complexo. Não é simplesmente falar não é, é isso. Por quê? Porque a gente entra numa discussão de o que é RPG, né? Então, fica aí pensando, eu podia dar uma pausa, eu podia fazer um corte, mas eu não vou fazer isso, né? Eu vou lá pegar um pouquinho de água, tá? Eu podia fazer um corte, mas na verdade eu vou deixar esses segundos aí passando para você pensar. O que é RPG para você? Quando eu voltar, daqui a 30 segundos, que eu vou pegar uma aguita, eu vou falar o que é RPG para mim, o que é RPG solo para mim, por que essa pergunta ela tem pontos interessantes, por que essa pergunta ela tem pontos que são bem idiotas, e vamos ver se bate com o que você pensou, tá bom? Bom, eu vou começar então falando do passado. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse cara, esse cara já falou muita porcaria ao longo dos anos, mas eu gosto muito e sempre gostei muito do Marcelo Cassaro, que é um dos pais do Tormenta. E eu lembro da resposta que ele deu quando começaram os ataques. Isso eu tô falando, gente, de 95, 96. Tem gente aqui acompanhando o canal que nem era nascido, tem muita gente que nem era nascido nessa época. E aí, eu lembro que lá na Dragão Brasil 4 ou na Dragão Brasil 5, uma dessas daqui, deixa eu ver, até tenho aqui, se eu não me engano. Aqui, por exemplo, essa daqui. Né? Aqui é a Dragão Brasil 5. E já tinha uma matéria de Tagmar. Tagmar não, de Hero Quest. Por que eu falei Tagmar? Eu li Tagmar aqui, né? Já tinha uma matéria falando de Hero Quest, e o pessoal ficou muito irritado. Eles receberam várias cartas, na época era carta falando que não devia estar, porque Hero Quest não era RPG. E o Marcelo Cassaro, naquela época, ele deu uma resposta pública, né, nas cartas, eu não saberia dizer qual edição, falando que ainda que não fosse considerado RPG, tinha tantos pontos em comum com o RPG, que primeiro, valeria uma discussão sobre o que, até onde ia o conceito de RPG. Isso o Marcelo Cassaro sugeriu
quase 25 anos atrás. Talvez o RPG não seja tão fechado assim, ele falou. E segundo, mesmo que depois disso a gente decidir, concluir que não é RPG, são tão pontos em comuns que a gente vai colocar aonde o Hero Quest? E ele falou, se o Hero Quest não aparecer na Dragão Brasil, onde que ele vai aparecer? Porque não tem nenhuma revista de board game, não tinha na época. Até hoje não tem nenhuma revista de grande abrangência de board game como a Dragão Brasil era. Eu peguei a revista Dragão Brasil na banca de uma cidade de 7 mil habitantes. Ou seja, é uma coisa considerável. Mas mesmo assim não teve jeito, depois de, acho que lá pela edição 10 ou 11, eles pararam de trazer conteúdo para Hero Quest, mesmo o Hero Quest estando bem popular ainda nessa época. Né? Teve uma vez, alguns anos atrás, que surgiu isso e começou um movimento forte aí nos grupos, dizendo que livro-jogo não era RPG. Até aí tudo bem, eu acho que esse gerou menos polêmica, porque como o livro-jogo tem a parte da literatura, é um livro e tudo mais, né? Literalmente você se aproxima mais daquilo. Mas começou a surgir um movimento da galera classificando o livro-jogo como board game. E tinha gente que era muito taxativo e falou, gente, é isso. E é essas taxações que a gente tem que evitar. Por exemplo, quando o cara chega do nada e fala, não, porque é board game. Se você não está vendo que é um board game, o livro-jogo, você está errado. Né? E aí, essas taxações nunca são legais. E agora, né, muito me interessa, e se você está aqui acompanhando, a questão do RPG solo. Vamos lá, o RPG solo, ele é igual àquilo que convencionou-se a se imaginar como RPG tradicional? Logicamente que não. Porque a visão tradicional do RPG é aquela clássica do D&D, que você tem a figura do mestre conduzindo a aventura, os jogadores e a interação social, que ela acontece não só entre os personagens, mas também entre os jogadores. E é essa interação entre os jogadores que geralmente é considerado, por esse pessoal que não considera RPG solo RPG, o pilar do jogo, o pilar fundamental do jogo. E o meu contraponto é que isso não está especificado em lugar nenhum, isso só foi uma convenção. E convenções, elas são convencionadas e elas mudam. E elas muitas vezes vêm simplesmente por muita gente pensar o mesmo. O fato de muita gente pensar em algo não é validação de nada. Ainda mais nesse caso. Por quê? Porque aí você fala, né, tá, mas até que ponto? Por exemplo, se você pegar a sigla RPG, Role Playing Game. Então eu tenho dois termos aí juntos. Eu tenho Role Playing, que seria interpretação de papéis, e Game, jogo. O RPG solo, ele tem a parte do jogo, isso é inegável. Você rola dado, você tem regras, você tem mecanismos que te dizem se você conseguiu, se você não conseguiu, em qual grau você conseguiu. Ele tem regras de combate, ele tem regras de movimentação, ele tem todas as regras que fazem dele um jogo. Logicamente, vai ter aqueles que vão privilegiar mais, outros menos, da mesma forma que você tem RPGs gameistas, simulacionistas, narrativistas e qualquer istas aí que você conseguir imaginar. Né? E você tem também a parte do roleplay, porque você tá. O que é roleplay? Interpretação de papéis. Você está interpretando. E olha só, na sigla RPG, a sigla em si, ela não tem nada falando dessa parte da interação entre os jogadores. Ah, mas isso está subentendido. Cara, não tá subentendido, né? Porque essa interpretação ela pode estar acontecendo entre os personagens. E da mesma forma que em um filme, em uma novela, em qualquer coisa interpretativa, um ator pode fazer vários papéis. Tem filme do Ed Murphy em que o Ed Murphy faz todos os personagens, por exemplo. Está tendo interação? Está. Possibilitado pelo quê? Pelas técnicas de edição e pelas capacidades tecnológicas que possibilitaram o Ed Murphy interagir com todo ele.
Então, é possível? É possível. É um filme? É um filme. É uma narração? É uma narração. O RPG solo ele também funciona de uma forma parecida. Ele tem técnicas que permitem que diferentes personagens sejam todos comandados pelo mesmo jogador e, mesmo sendo o mesmo jogador, existe a interação social entre os diferentes personagens. Não tem a interação social entre os jogadores, porque só tem um jogador. Isso invalida como RPG? Não sei, porque a própria história do RPG diz contra, porque menos de um ano depois de ter lançado o D&D, o Gygax, na primeira matéria da primeira edição da primeira revista de D&D oficial que ele escreveu, foi uma matéria mostrando como você poderia jogar o D&D da época, que era basicamente um dungeon crawl, de forma solo. Ou seja, em nenhum momento ele faz a divisão entre aquilo que estava sendo jogado em grupo e aquilo. Ele só diz, isso também vai ficar um pouquinho repetitivo depois de um certo tempo. Ele dá uma alternativa de trocas de descrições, envelopes e tudo. Né? Basicamente ele estava criando também um método playing by letter, né? Por carta, por correspondência. E estava lá, sozinho. Então, essa convenção que o pessoal chama de RPG tradicional é simplesmente uma falta de conhecimento histórico da própria origem do hobby, que o RPG estava lá no começo. Então, primeiro, né, não transforma a sua ignorância numa opinião, sabe? Não desconsidera algo que está na origem do próprio hobby. Né? Tá lá, o RPG solo, ele tá na origem do próprio RPG um ano depois e não tinha essa discussão, porque acabou, era uma variação. Né? Agora, você não sabia disso? Tudo bem, agora você sabe, né? Tá aqui, vai procurar, digita aí, Strategic Review 1. Né? Não, era The Strategic Review 1, que é o primeiro, de 1975, na página 3, tem uma matéria do Gary Gygax, que é a primeira matéria que o Gary Gygax escreveu para essa revista, que é a primeira revista oficial da TSR, que se chama Solo Dungeon Adventures, né? E simplesmente não existe essa discussão se aquilo era RPG ou não, porque logicamente era. O hobby estava no começo. Né? Logicamente o RPG solo ele tem uma proposta totalmente diferente. Dizer que o RPG solo ele sempre pega coisas da escrita, da criação literária, é de uma pobreza enorme, porque tem 1 zilhão de RPG solos que não estão nem aí para a parte da escrita. Tem um monte de RPG solo que pega muito mais elementos de board game, ou de dungeon crawl, ou de hex crawl. Tem RPG solo que a proposta é ser o mais próximo possível de um RPG em grupo, como o Mythic faz, por exemplo. Então, dizer também que o RPG solo ele se aproxima muito mais da escrita é de uma... não sei, assim, é de uma ingenuidade muito grande de quem não conhece o que está sendo produzido. Logicamente, tem muitos RPG solos que focam nisso. Eu mesmo acabei de lançar 2, o Viagens através de Domínia e o Crônicas de Murnassum. Mas são propostas específicas dentro desse universo gigante do RPG solo. E no RPG solo, então, você tem a parte do jogo, você tem a parte da interpretação de papéis. Né? Então, a partir disso, eu já posso chamar de RPG. Por quê? Porque é um RPG. Eu tenho roleplay, eu estou interpretando papéis, e eu tenho a parte do jogo. Né? Não é um RPG tradicional. Não é. É por isso que não se chama RPG tradicional. O meu canal não é focado em RPG tradicional. O meu canal é em RPG solo. Se o solo não é suficiente para você entender que a gente quer dizer que é um lance que não tenta simular esse jeito tradicional de pensar RPG, você já está errado, você não entendeu a proposta do RPG solo. O próprio fato dele se chamar RPG solo e não RPG ou RPG tradicional já é toda a diferença que você precisa ter. Mas ao mesmo tempo, e aí pegando o argumento do Marcelo Cassaro há 25 anos atrás, tem tantos pontos em comum e tem tantas coisas em comuns que podem ser exploradas, tanto de um quanto do outro. Tem tantas técnicas de RPG tradicional que eu posso trazer para dentro do solo, tem tantas técnicas do RPG solo que eu posso trazer para o RPG tradicional, que seria um desperdício intelectual
imenso e uma falta de boa vontade enorme você não deixar essas coisas o tempo todo em contato. Quer chamar de Hobson? Chama de Hobson. Você vai estar perdendo. Essa discussão também pode ser estendida pro livro-jogo, pro MMORPG, né? Cada um dentro da sua mídia, né? Cada um dentro da sua própria mídia. E também poderia, mas aí já teria outros fatores, porque são formas de produção, formas de veiculação diferentes, né? Mas eu tô falando aqui do RPG solo, não vou entrar no MMORPG, porque eu acho que até onde eu sei eu nunca joguei um MMORPG na vida, né? Eu só sei como é por causa do pessoal comentando e por causa dos vídeos que eu vejo por aí, mas nunca joguei, né? E livro-jogo já deve ter uns 3, 4 vídeos aqui com a minha opinião sobre livro-jogo, né? Então procura aí. Resumindo, né? Pra mim livro-jogo é RPG. Né? Teve um dos vídeos que eu falei, não só RPG, como é o fino do RPG. Né? É o RPG sem a maquiagem. Né? Mas não é o caso, tá? Não se preocupa. Então, gente, olha só. O RPG ele é um mundo de possibilidades. E eles são tantas técnicas diferentes que quando você fala que ele não se aproxima do RPG tradicional, né, na minha opinião só está indicando uma falta de conhecimento muito grande do que está sendo feito dentro do RPG solo e também do que está sendo feito dentro do RPG tradicional, porque o RPG tradicional ele já há muito tempo ele está se expandindo para além dessa visão do mestre jogador. Gente, tem artigos aí da galera falando que tem alguns textos antigos que inclusive falam de penalizar o jogador que lesse o livro do mestre. E não tem como ser mais arcaico que isso. Então, tem várias opiniões aí que estão se apoiando numas visões que nem dentro do meio tradicional se sustenta. Você vai tirar dinheiro do personagem porque ele leu o livro do jogador, do mestre, ao grau de... não vou falar porque, nossa, até chega a suar aqui, né? Mas tem muitas técnicas que estão sendo colocadas dentro de jogos tradicionais, né? Bem sutis, né? Que ainda mantém aquele esquema tradicional, tipo Dungeon World e os Power by the Apocalypse, mas já puxa um pouquinho. Você tem vários RPGs que já não tem mais nem mestre, por exemplo, Fiasco, Violentina, que são RPGs em grupo, mas que não tem mestre. Você tem RPGs de narrativa compartilhada, que são tradicionais, como Shotgun Diaries, que o personagem, quando ele tem sucesso numa ação, ele diz o que acontece, o mestre, o narrador, né? Ele só diz quando o personagem falha. Então, se o personagem tiver sucesso a aventura inteira, ele vai praticamente narrar a aventura, o jogador. Então, RPG solo é RPG solo. Né? Se fosse RPG tradicional, a gente chamaria de RPG tradicional. Se fosse qualquer outra coisa, a gente chamaria de qualquer outra coisa. Mas RPG solo, ele é RPG solo. Assim, é uma definição muito bacana, porque ele tem todos os elementos que precisa ter um RPG, pela sigla, roleplay e game, interpretação de papéis e jogo, e você joga ele solo, né? E solo sozinho, né? Não esse solo que é para 2 pessoas, né? O vulgo solo com múltipla personalidade, que a galera do D&D adora se arvorar, né? Vamos jogar solo? Vamos! Tem eu e você, que legal! Né? Mas enfim, né? Então esse é meu pitaco, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho para falar. Pensa aí. Vou falar uma coisinha para terminar. Essa questão de tentar achar termos específicos para tudo que façam diferença é algo tão acadêmico e do ponto de vista de construção de comunidade, de hobby, tão inútil. Eu entendo que um linguajar técnico ele contribui muito para a evolução de algo, mas essa discussão, por exemplo, eu nunca vi ela surgir dentro de um nível que realmente esteja buscando. É sempre alguém que não curte, que não gosta do termo, tentando diminuir.
né? O dia que quer batalhar nisso, lança um artigo, monta um blog, faz um TCC aí de faculdade, faz uma tese de mestrado. Tô falando sério, né? Se isso é importante para você e você realmente acha que isso vai contribuir, transforma isso numa forma de veiculação de conhecimento que seja validada pela forma como ela é apresentada. Simplesmente chegar numa comunidade, diminuir por causa disso é inútil, assim, né? E acaba gerando certas discussões que nunca chegam a lugar nenhum. E aí a galera fica nessa discussão infinita, e no final ninguém tá jogando porcaria nenhuma, nem solo, nem em grupo, e só fica nessa discussão inútil, minha opinião, né? Mas eu acho válido essa investigação. Só que assim, se você quer fazer essa investigação, faça sério, cite conteúdo histórico, pesquisa. Você quer falar que RPG solo não é RPG, você precisa fazer uma pesquisa do RPG solo, então, né? Onde surgiu, quando foi a primeira vez que o termo foi utilizado, quem criou esse termo pela primeira vez, né? Qual o primeiro registro de algo que foi chamado de RPG solo. Você precisa fazer, nem que for para dizer que RPG solo não é RPG. E eu não vejo isso em lugar nenhum, além do simples achismo, né? Ou de gente que acha que o RPG ele é a interação social entre os jogadores, né? É muito complicado isso, são visões muito limitantes e limitadas. Eu não estou dizendo que RPG solo vai ser provado que é RPG, porque eu também estou falando da minha opinião, mas se você quer provar isso, use exemplos melhores do que cagação de regra, do que falar simplesmente que a falta de interação social entre os jogadores, porque não tem outros jogadores, não faz. Então o filme do Ed Murphy também não é considerado um filme, porque o pessoal sempre argumenta, mas aí não tem interpretação se não tem outra pessoa. E aí eu odeio o Ed Murphy, acho o filme dele lá horroroso, mas o Ed Murphy está contracenando com ele mesmo. Então existe interpretação entre si mesmo. Eles usaram a técnica possível no cinema, a gente usa a técnica possível no RPG solo. Né? Técnicas diferentes para ter o mesmo resultado. Monólogo, no teatro existe monólogo, tem vários monólogos em que o ator ele interpreta vários personagens, muitas vezes ele interpreta os dois no mesmo diálogo, né? Mudando um pouquinho a postura, mudando o lugar de cena, né? E isso é verdade. Mas aí tem plateia, né? Não é solo, você está apresentando. Então tem que ter... E se o cara grava na casa dele o monólogo? Né? É muito... Né? É aquela velha história, né? Se um galho de árvore cai numa floresta vazia, produziu som ou não? Porque não tinha ninguém para ouvir, né? Do ponto de vista científico, ele produziu frequências que vibraram e que, se tivesse pessoas ali, seriam interpretadas como som. O fenômeno aconteceu. Agora, como esse fenômeno vai ser interpretado, aí tem 1 zilhão de interpretações, né? E nesse caso, né, produziu som, aí você já vai para outro lance. Tipo, o que é o som? O som ele só se faz no... É muito complicado isso. Então, olha só, o que eu estou dizendo é que é uma discussão tão complexa que o pessoal caga tanta regra, que nem quando o cara apareceu falando, não, porque livro-jogo é board game, e pronto. E ficou bravo quando falaram que, pô, não é bem assim, né? Mas enfim, é isso que eu queria falar. Enrolei todo, mas é assim que funciona. Por quê? Porque não tem resposta, né? Poderia ser o cara que chega aqui, não é isso e acabou, cheio de certeza, cheio de tal. Sou um cara que nunca li um livro de game design na vida, então não vou chegar aqui cagando regra, porque eu não teria capacidade de fazer isso também. A gente se vê.